Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai checar três pontos importantes na gestão do projeto, tá? O primeiro deles é o planejamento, o segundo ponto é a execução e a conclusão propriamente dita. Por quê? Nós fizemos uma discussão ao longo das outras aulas mostrando essas etapas, e agora a gente vai fazer um fechamento acerca das orientações e dos passos em termos de sequência lógica de construção, tanto da etapa do planejamento, quanto da execução e da conclusão de um determinado projeto. A partir daí, a gente tem uma próxima aula onde a gente vai discutir isso direcionado para alguns projetos ambientais. Então, a gente vai fazer uma discussão nessa aula de hoje mais focado para o direcionamento mesmo prático de construção do projeto. Planejamento, execução e conclusão. A partir daí, a gente vai pegar a situação e direcionar para projetos ambientais. Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente precisa compreender? Que existem alguns fatores e que aqui nós temos algumas etapas da questão do planejamento. Basicamente, nós temos conceituação e elaboração da proposta, estudo de viabilidade e avaliação do risco, aspectos organizacionais e humanos, elementos do plano de um projeto e resolução de conflitos de uma maneira geral. Tá? Então, a gente vai dar uma abordagem mais direcionada para a gente compreender e complementar o que já foi tratado em aulas anteriores para que a partir daí a gente faça o desenvolvimento da nossa gestão de projetos propriamente dito. Quando a gente está falando de elaboração e conceituação da proposta, o que a gente leva em consideração? Tá? E, basicamente, todo projeto ele é dinâmico. Consequentemente, o que nós temos que observar? Que existe uma necessidade de progressão, uma necessidade de alterações, uma necessidade de situações que nós vamos ter que arcar em termos de observação quando na etapa inicial de planejamento, mas que, de certa forma, né, nós estamos fazendo uma discussão acerca de especulações. Se eu for trazer isso, por exemplo, uma realidade ambiental, quando eu vou fazer um estudo de impacto ambiental proveniente a uma avaliação de impacto, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou estar pressupondo situações. E isso vai ser amparado o quê? Numa conceituação inicial, ou seja, qual é o arcabouço de informações e de conhecimentos que eu tenho acerca daquela situação, acerca da área, acerca do agente impactante, qual é a dinâmica de funcionamento dentro daquela área, seja do ponto biótico, né, e antrópico propriamente dito, a dinâmica humana, social, econômica, como determinado empreendimento vai afetar aquela área. Então, com base nisso, a gente faz um pressuposto sobre os impactos ambientais. Nós estamos especulando. Claro que quanto melhor a questão do conhecimento acerca da situação problema, quanto maior o nível de experiência profissional acerca daqueles colaboradores na execução do projeto, nós vamos chegar o mais próximo da realidade. Mas são especulações iniciais. Por quê? De repente eu posso ter fatores adversos dentro daquele meio que podem redirecionar uma determinada situação, modificar uma determinada situação e, obviamente, nesse dinamismo da execução do projeto, a gente vai fazendo o monitoramento, a avaliação, para que a gente consiga, né, de certa forma, compreender qualquer, digamos assim, ponto fora da curva ou que não foi previsto e fazer a devida adequação. A etapa do planejamento ela é importante, mas é na execução que a gente vai verificar se tudo que foi colocado na etapa do planejamento efetivamente está sendo atendido. Então, esses pontos, a gente tem que entender que existe o dinamismo. O teu projeto ele não é um projeto fechado, engessado. Ele precisa ter flexibilidade e capacidade de adaptação à realidade no qual você está se deparando. Tá? Então, principalmente dentro da nossa área de atuação, que é a área ambiental. Nós nunca podemos ter um projeto engessado, porque a partir do momento que a gente executa, como eu falei, diversos fatores podem interferir no desenvolvimento e na execução desse projeto
que vão modificar algumas situações que foram colocadas nessa etapa de elaboração da proposta, nessa etapa inicial de estudos acerca dessa questão. Então, nessa etapa, a gente faz, obviamente, um levantamento inicial, mas também consideramos aí, né, qual é o propósito exato do nosso projeto. Ou seja, o que eu tenho aqui como objetivo central, qual é o escopo, que resultados eu estou esperando, qual é o custo, a estimativa de custo, né, que é necessário para a gente começar a colocar esse projeto em funcionamento. Então, nós vamos, obviamente, ter expectativas acerca desse projeto. E, a partir daí, a gente vai discutir outros pontos, como até a viabilidade de execução, né, de acordo com as informações iniciais que a gente tem. Então, dessa forma, essa parte conceitual de desenvolvimento do nosso projeto, ele tem que ter alguns princípios que são básicos nessa execução, tá bom? E manter basicamente controle sobre o que é o conceito do projeto, a nossa ideia inicial, isso é muito importante. Cuidar com relação às questões de investimentos, né, as fontes financeiras, como é que a gente vai trabalhar nessa questão da realocação do recurso, captação de recursos propriamente dito, tá? Nesse sentido, verificar e definir claramente quais são os nossos objetivos e a disponibilidade de recurso necessária ao atendimento, ao alcance desses objetivos de uma maneira geral. E óbvio, nesse processo conceitual de planejamento, né, de colocar as ideias em ordem, nós precisamos também pensar como é que isso vai ser colocado em prática lá na frente, ou seja, como é que isso vai se desenvolver na etapa de execução. E aí é importante a gente verificar se vai ser necessário a aquisição de tecnologias ou desenvolvimento, aprimoramento, adaptação das tecnologias existentes para isso. E, claro, se nós já, salvo situações em que você está propondo novas metodologias, sei lá, para implementação de uma determinada situação, você vai buscar metodologias já consolidadas para a execução do seu projeto. Porque aí você também já tem uma estimativa das possibilidades de resultados que podem ser encontrados mediante a aplicação de metodologias já consolidadas nesse sentido. Então, logo em seguida, após essas considerações que foram feitas inicialmente acerca do projeto, né, dos conceitos iniciais que a gente vai estar abordando, o próximo passo basicamente se está em apresentar quais são as propostas que nós temos e verificar a viabilidade de captação de recursos de fomento de alguma forma. A partir daí, nós vamos, com base nessa proposta inicial, estabelecer um cronograma de estudos iniciais que vão servir de subsídio para a gente analisar a viabilidade de execução do projeto. Então, basicamente aqui, a gente tem a função de verificar se, em termos práticos, a proposta e o propósito do projeto eles são executáveis, né? E quais são as possibilidades de benefícios amparados na execução desse projeto. Porque desta forma, o que vai acontecer? Nós vamos verificar quais são as adequações necessárias para que o projeto realmente atinja seus objetivos no sentido de trazer benefícios, seja para o executor do projeto, seja para as comunidades ou para as áreas que vão ser afetadas pela implementação desse projeto que está se pleiteando. E aí, essa proposta inicial tem a função de alcançar propósitos pré-determinados nesse sentido. Ou seja, no sentido de ser bem detalhada e permitir aí o entendimento, a compreensão, trazendo os conceitos do projeto de uma maneira geral e testando basicamente as reações mediante as fontes de fomento. O que é que eu quero dizer com testar reações mediante as fontes de fomento? Qual é a aceitação desse projeto propriamente dita e como isso pode ser implementado, né? Esse sentido. Para quê? Para verificar se a ideia tem validade, se as fontes de fomento estão interessadas em executar projetos desta natureza, com este propósito, dentro dessas configurações e categorias de acordo com as linhas de financiamento que foram colocadas aí à disposição. E, posteriormente, né, ter uma análise de viabilidade. Por quê? Isso vai ser extremamente importante, que é a etapa seguinte ao longo do nosso planejamento, que é o estudo da viabilidade e a avaliação de um risco. Então, eu preciso mostrar que, de certa forma, essa proposta vem aí trazer questões que são fundamentais
para melhoria, trazendo aspectos positivos, verificando realmente a possibilidade de execução dessa maneira do que foi planejado, para que a gente possa implementar todas as ações necessárias. E a partir daí, a gente tem o pressuposto de que, com o estudo de viabilidade e de riscos, nós temos os modos, nós identificamos como nós vamos alcançar o que foi proposto na etapa do planejamento inicial. Porque aqui nós temos uma avaliação no sentido de viabilidade e risco, tá, relacionados basicamente ao que nós temos em termos de metodologias aplicáveis. Porque eu tenho uma etapa de planejamento. Ok, então lá eu fiz um panorama geral do meu projeto. Só que eu preciso indicar quais são as metodologias que eu vou utilizar para alcançar aqueles objetivos. Então, volta para a realidade dos exemplos que eu sempre falo com vocês. O TCC de vocês. Quando vocês definem um objetivo, que é a proposta inicial do projeto de vocês, vocês fazem um planejamento, toda uma estruturação junto com o orientador de vocês vão definir lá na frente, no projeto, o que? A metodologia. O que é a metodologia? É exatamente como eu vou executar o meu projeto. O que eu estou propondo? Que são os meus objetivos. Como é que eu alcanço aqueles objetivos? A minha metodologia deixa claro isso, porque eu tenho ali o passo a passo que eu vou seguir para alcançar aquilo que eu propus lá em cima do projeto. Então, obviamente, onde é que eu analiso a viabilidade de um projeto e o risco deles? Através da análise da metodologia. É exatamente na metodologia que você dá o passo a passo de como você executa o projeto que eu vou avaliar. A tua metodologia é coerente com a tua proposta? Ela realmente demonstra, através de resultados, os objetivos que você está propondo? Então, eu estou analisando a tua viabilidade. E pela metodologia que você está usando, a gente tem uma noção também do risco do teu projeto, na questão da execução do projeto. Então, óbvio, se eu estou fazendo uma proposta e eu tenho uma metodologia que ela não é coerente com a proposta que você está tramitando, ou seja, que não é coerente para alcançar os objetivos que você está propondo, então existe alguma falha. Alguma falha onde eu analiso que talvez com isso aqui que você está querendo fazer dessa forma, não seja viável alcançar esses objetivos. Automaticamente, o que acontece? Você aumenta o risco do teu projeto. Então, ou você retoma o projeto para fazer uma nova análise, uma nova concepção, e aí você realmente reorganiza as ideias, ou então isso vai ficar com uma execução que com certeza vai ser falha lá na frente e vai me gerar um problema. Porque eu não vou atingir os resultados esperados. Não tem como. E quando eu tenho uma metodologia que ela não é adequada ao que está se propondo alcançar em termos de objetivos, você também aumenta o quê? Custos. Porque você vai gerar um esforço que não vai atingir as expectativas necessárias. E não vai traduzir esse esforço todo nos resultados que estão sendo esperados para o teu projeto. São essas questões que a gente tem que começar a observar. Porque senão são pontos totalmente falhos no teu projeto nesse sentido. Então é exatamente quando a gente faz essa análise de viabilidade de risco que a gente vai confirmar, tá? Ou não, necessidade desse projeto, a relevância desse projeto. E a partir daí vai discutir tudo que foi colocado no papel. O que é que eu tenho de proposta, de objetivos, de intenções, de estratégias, de benefícios de uma maneira geral e os custos aproximados que eu vou ter para a execução desse determinado projeto. Baseado nisso, nós vamos verificar quais são as ameaças ao sucesso do projeto, que é exatamente os riscos, e as consequências, ou seja, qual é a extensão, qual é a magnitude desse risco acerca da execução desse projeto. Quando eu estou falando de projetos complexos de uma maneira geral, que vão exigir aí uma série de financiamentos, valores altíssimos, né? E recursos muito bem administrados, gerenciados dessa forma, né? Por questões do custo do projeto, isso basicamente implica dizer que a gente vai estar direcionando aí para projetos de pesquisa e investigação que são mais aprofundados. E nesse caso, né, o estudo de viabilidade
ele tem até como fundamento a justificativa do teu projeto. Então, com base na justificativa do projeto, a gente também analisa o que é que pode ser feito dessa forma. E aí, o que é que a gente tem? E o nosso estudo de viabilidade, ele, na verdade, ele passa a ser um reconhecimento, tá, acerca do que a gente está propondo em termos de projeto. E vai ter alguns aspectos que devem ser observados dessa forma. Por quê? Já que eu estou fazendo uma análise mais ampla e verificando a possibilidade de execução disso enquanto fonte de financiamento, enquanto fonte de fomento de uma maneira geral, eu preciso realmente ter uma base de critérios bem rigorosos. Então, nesse sentido, essas observações elas passam a ter uma série de situações que vão ser observadas com base. O que é que eu tenho já de dados existentes? Então, basicamente, o que é que a gente tem de dados secundários, de dados primários, o que é que está acerca daquele trabalho de uma maneira geral, o que é que está sendo registrado e quais são as ações que a gente pode desenvolver no projeto. Então, escopo, objetivo, o esboço das estratégias para a execução desse projeto, análise financeira, avaliação dos riscos, que é isso que a gente está discutindo agora, né? Relação de quem são as pessoas que podem atuar nesse projeto, a expertise de cada membro, de cada colaborador, né, da equipe do projeto, quais são as avaliações técnicas e tecnológicas que a gente tem acerca do desenvolvimento do projeto, a parte de implicações desse projeto no sentido de uma avaliação mais política, tá? Nesse sentido. E aí, o que é que eu quero basicamente dizer com isso? O que é que nós temos em termos de aspectos do projeto, o que é que eu vou ter em termos de área possível de apoio, tá? Conflitos ou oposições, o nível de estabilidade política e econômica que pode proporcionar alguma situação de risco na execução desse projeto, por exemplo, e até mesmo na sua execução no sentido de viabilidade. A avaliação de impacto ambiental, que também é importante nesse sentido, né? Os aspectos do meio antrópico, sociológico, a dinâmica, a identificação das pessoas que vão ser dos grupos sociais mais atingidos sobre o efeito do projeto e dessa natureza. Também a questão da estrutura que a gente tem em termos gerenciais na execução desse projeto. Então, quem é a equipe, quem é o gestor líder dessa equipe do projeto e como ele está direcionando as ações e estratégias nesse sentido. Então, nesse caso, na questão da viabilidade, quando é feito um estudo de viabilidade, ele normalmente ele é apresentado como um documento técnico. E isso é repassado à equipe proponente do projeto. O que é que eu quero dizer com isso? Lá eu vou ter as informações, identificações básicas do projeto, o que é o título, a composição da equipe, no que ele está se baseando em termos de objetivos de estudo, de uma maneira geral. Faz-se um resumo breve, né, com as descrições das principais atividades do trabalho, né, algumas conclusões e recomendações acerca do trabalho. E aí entra, sim, o corpo do que a gente chama de um relatório técnico de análise de viabilidade. Então, dentro dessa estrutura, aí a gente já tem outros fatores que devem ser observados. Eu vou apresentar um breve sumário, uma lista com relação a um relato mais detalhado dessas investigações para cada aspecto do estudo, quais são as conclusões que eu apresento acerca da análise de viabilidade. Então, aí eu tenho que analisar a viabilidade, quais são as consequências do projeto, os benefícios, os custos relativos a isso. Tá? Ou seja, eu estou apresentando essas conclusões, eu estou confrontando nesse relatório técnico de viabilidade as informações que foram colocadas no projeto, de certa forma. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A partir dessas informações e na minha conclusão de análise técnica de viabilidade, eu apresento se o que foi colocado lá tem coerência com o que eu avaliei em termos de viabilidade de execução desse projeto. Então, nesse caso, depois a gente fazer essas identificações, eu também coloco aí, eu faço uma complementação nesse sentido, onde eu posso propor também quais são as possibilidades, e aí entra a questão da análise de risco, de fracasso do projeto. Então, no relatório técnico, eu também tenho que demonstrar. Por quê? Na verdade, o que a gente vai fazer? Uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos do projeto. Então, com essa análise dos pontos fracos, aqui eu tenho situações sensíveis ao projeto que podem repercutir negativamente na implementação e na execução desse projeto. Ou seja, quais são os gargalos do projeto? O que é que ele tem de pontos frágeis que podem gerar o fracasso na sua execução? Obviamente, a gente tem que analisar
as possibilidades, né, e fazer uma ponderação acerca do que eu tenho de aspecto positivo e do que eu tenho de aspecto negativo. Obviamente, com base nisso, a gente tem condição de fazer, né, uma avaliação mais criteriosa acerca da viabilidade. E o outro aspecto que nós temos aqui é a questão das recomendações. Por quê? Eu estou fazendo todos os apontamentos no relatório técnico, então eu, como membro de uma equipe ou fazendo a avaliação de um determinado projeto que está buscando captar recurso, eu preciso colocar as minhas recomendações nesse sentido. Então, eu vou ter um ponto lá do relatório que, após as conclusões, eu coloco as recomendações. Essas recomendações, elas têm basicamente a função de quê? Verificar, dentro dos pontos de fragilidade do projeto, o que pode ser alterado, ser readequado para exatamente reduzir o risco do projeto e torná-lo cada vez mais viável nesse sentido. É uma orientação que eu estou fazendo acerca do projeto. Nesse ponto, o que é para a gente importante entender? Que, em resumo, a função da análise de viabilidade é antecipar possíveis problemas que o projeto pode ter. E, a partir daí, a gente entra numa discussão acerca da questão realmente do risco, de uma análise de risco nesse sentido. E a gente tem que ter em mente que, quando a gente fala em risco, significa entender quais são os elementos passíveis de prejudicar o projeto. Ou seja, nós falamos que no relatório de viabilidade lá em cima, nós colocamos uma questão acerca dos riscos do empreendimento. Tá? Ou seja, baseado no quê? Nas limitações e nos pontos fracos do projeto. A partir daí, nós temos uma visualização do que a gente chama de possíveis ameaças, que são sérias, que podem propor umas modificações drásticas no projeto, assim como também, né, até o próprio abandono na execução do projeto. Por quê? Dependendo do contexto em que a gente está lidando, nós vamos ter situações em que vai tornar inviável a continuidade do projeto. E aí é o abandono dele. Então, imagina se eu tenho uma fonte de fomento, né? Foi captado um recurso, eu verifico que existem várias falhas no projeto, na sua execução, e isso lá na frente repercute na inviabilidade de continuação. E aí o projeto ele é abandonado. Ou seja, perdeu-se o recurso, perdeu-se tempo, né? Não se gerou nenhum resultado positivo, então os benefícios ficaram para trás e o risco ele se concretizou de alguma forma nesse sentido. E é importante a gente compreender que, quando eu estou falando de gerenciamento de riscos, né, ele é um processo contínuo, tá, gente? Ele não é algo que se consolide somente no estudo de viabilidade. Então, analisei, fiz análise de risco, na etapa do planejamento, segui o financiamento, está tudo resolvido. Não, existe um acompanhamento nas execuções, porque todas as etapas do projeto, etapa de planejamento, de execução e de conclusão, existem riscos. E esse monitoramento constante ele é importante, porque, de repente, algumas situações no planejamento, tá, nós vamos corrigir esses riscos por conta disso, disso e disso na recomendação do estudo de viabilidade. Ok. Quando eu vou para a execução, como eu falei, eu posso lidar com situações, principalmente na área ambiental, que podem não ter sido previstas ou não estão saindo conforme o planejado, o que foi idealizado inicialmente. Então, qual é o risco dessas situações na execução do projeto? Isso é um outro ponto que a gente tem que passar para observar e compreender. Nós temos, em todos os projetos ambientais, existe uma dinâmica muito grande e uma diferença entre planejar e executar. Não quero dizer que tudo que a gente planeja não se concretiza na execução, mas não é isso. Mas durante a execução, a gente vai ter N fatores que podem interferir. Então, essa questão da avaliação do risco ela é constante porque nos permite verificar o andamento do projeto como um todo. E, a partir daí, em qualquer situação adversa que, porventura, a gente detecte, a gente tem como trabalhar numa ação, né, nesse sentido de contorná-la da melhor maneira possível, reduzindo o risco e mantendo viável o projeto. Então, dentro da gestão de risco, né, do controle de uma maneira geral, a gente basicamente vai se ater a
verificar quais são os fatores de risco que a gente tem, avaliar os possíveis impactos e as probabilidades de uma maneira geral, e quais são os planos que a gente vai ter para conter, ou planos de contingência, planos de emergência de uma maneira geral. Então, nesse sentido, quando a gente faz uma análise de risco, a gente tem 4 fatores que são fundamentais nesse processo. Basicamente, a identificação dos riscos é o primeiro. Então, dentro dessa estrutura, o que a gente leva em consideração aqui? Que quando eu estou falando de identificação de riscos, basicamente quais são os fatores que nós temos aqui o projeto está exposto. E a partir daí, quais são as possíveis origens de riscos que a gente vai avaliar. Dentro desse pressuposto, a gente vai analisar qual é o método do projeto, como a gente discutiu anteriormente, que inclusive na análise de viabilidade a gente faz isso. Tá? As especificações que nós temos, tecnológicas, de recursos humanos, qual é a equipe que vai ser colocada à disposição para a execução do projeto, a questão de financiamento, os investimentos que vão ser propostos e, consequentemente, as estratégias que vão ser utilizadas na etapa de planejamento e execução desse projeto. Ocorrências que não estão no planejamento, mas que podem acontecer. Acidente, situação de emergência, sabotagem, incêndios, e se isso está ou não, por exemplo, coberto por questões de seguro. E também possibilidades de fatores externos que podem influenciar. Questão de crise econômica, crise ambiental, situações políticas, direcionamentos políticos que podem ocorrer. Essa questão principalmente de fatores políticos, influencia muito na execução de um projeto. Porque daqui para amanhã podem acontecer novos direcionamentos no setor político que vão afetar diretamente o projeto e até inviabilizá-lo, dependendo da natureza das modificações e das decisões que são tomadas no âmbito da política. Exatamente, quando a gente fala da questão política, a gente está basicamente direcionando a questão da gestão, né, daquele grupo social, daquele país, daquela região, daquele estado, daquele município, e que interferem. Se a gente está falando de grandes projetos, basicamente o que eu tenho que levar em consideração são possibilidades de mudança no cenário político. Porque qualquer modificação drástica no cenário político vai afetar, por exemplo, o cenário econômico e as perspectivas de desenvolvimento, que podem influenciar na implementação e na execução de um projeto. Eu costumo citar isso, já falei isso em outras questões. Quando a gente fala do ponto de vista ambiental, propriamente dito, que é a nossa área, houve uma certa. Algumas questões que são questionáveis, são discutidas do ponto de vista sobre a execução da aplicabilidade da lei. O que eu quero dizer com isso? Houve uma certa flexibilização da questão ambiental em detrimento do desenvolvimento. Então, isso repercutiu um pouco de maneira negativa. Não estou querendo dizer com isso que nós tivemos problemas sérios e agravados do ponto de vista ambiental, mas a flexibilidade que proporcionou uma certa alavancagem no sentido de desenvolvimento, na questão econômica, abriu algumas contas com relação à questão ambiental. O que é que eu quero dizer? Que, de certa forma, houve sim um prejuízo para a questão ambiental, que, de certa forma, houve uma redução em ações no sentido de tutela do bem ambiental, né? Mas, ao mesmo tempo, em governos anteriores ao atual, se maquiou muita coisa. Se veio com um discurso da importância ambiental, mas que na prática não foi bem isso que aconteceu. Então, não quero entrar no mérito da questão de governo A ou de governo B, de governo atual ou de governo anterior. Mas o que eu quero é que vocês entendam que, tanto num quanto no outro, no A ou no B, houveram direcionamentos políticos que interferiram significativamente na questão ambiental. E, inclusive, na forma como os projetos na área de desenvolvimento ambiental foram implementados ou deixados de implementar de alguma forma. Então, isso é algo que a gente tem que avaliar de maneira imparcial. Eu não estou defendendo A, nem estou defendendo B. Mas o que eu quero que vocês entendam é que direcionamentos geraram consequências tanto no A quanto no B em determinadas áreas da questão ambiental. O outro ponto é a avaliação do risco propriamente dito. Então, nesse sentido,
o que é que nós temos aqui? E basicamente verificar a confiança com relação à implementação do projeto. Ou seja, o que é que eu vou ter de metodologias ou de ações para reduzir possíveis efeitos negativos do projeto? Traumas que o projeto pode gerar de alguma forma. Modificações que esse projeto vai proporcionar ou vai impor de alguma maneira nesse sentido. Quer um exemplo? A questão, por exemplo, de uma barragem, de uma hidrelétrica. Existe uma área do lago, existe uma área que eu tenho que redirecionar uma população. E como é que eu vou fazer isso nesse sentido? Para reduzir, né, a questão dos riscos de danos ambientais. Então, como é que eu vou amenizar essas questões dessa forma? E aí entra também na questão das situações de emergência, que são os planos de contingência que a gente pode implementar. Então, esses planos têm a função de basicamente reduzir as consequências e, consequentemente, a proporcionalidade do dano que poderiam ser ocasionados mediante a uma situação de contingência ou de emergência que a gente precise executar de alguma forma e que lá na frente poderiam prejudicar as chances de sucesso do projeto. E nesse terceiro ponto, nós temos as questões dos aspectos organizacionais e humanos. Então, baseado nisso, nós temos aqui três formas que a gente pode colocar aqui como questões organizacionais. Tá? E nesse sentido, nós temos a organização principal, e aí é a questão da organização em termos de funcionalidade, o projeto puro em si, propriamente dito, né? E o projeto que passa a ser organizado de acordo com uma série de combinações mediante análise de viabilidade, as recomendações que foram colocadas e análise de risco do projeto. Tá? Então, nesse sentido, o que é que nós observamos? Que quando eu falo basicamente do projeto em termos de funcionalidade, né, na questão da organização, nós discutimos flexibilidade no uso do pessoal, e aí realocação de funcionários, recontratação, verificando a expertise de cada funcionário dessa forma. Depois nós analisamos aí a questão sobre a questão do compartilhamento de conhecimentos e experiências através de uma discussão acerca de vários projetos que podem ser executados naquela área, ou projetos que já foram executados, o que é que se teve de pontos positivos e negativos nos projetos que antecederam ao projeto que você está propondo, e aí você fazer esse feedback, né? Fazer esse levantamento de informações para entender, né? Através das experiências que já foram adquiridas ao longo da execução de outros projetos, que pode ser aplicado para o projeto em questão. E quando eu falo do projeto puro propriamente dito, né? Ele basicamente está focado numa organização mais principal. Ou seja, qual é o propósito técnico dentro dessa estrutura do que a gente está discutindo. Então, a partir daí, quando eu tenho o projeto puro, nós basicamente vamos avaliar o gerenciamento do projeto, né, como um todo, e dentro dessa estrutura, o que é que pode haver em termos de procedimentos ou limites administrativos no gerenciamento. E isso permite uma comunicação mais rápida, inclusive no sentido de direcionar as ações, as obrigações de cada um e reduzir falhas. Porque você tem uma equipe mais comprometida, mais motivada no sentido de realmente implementar, né, e executar de maneira mais adequada, de acordo com toda uma estrutura organizacional que foi colocada e até a própria flexibilidade organizacional que a gente pode ter de modificações e adequações na execução desse projeto. E isso vai fazer com que você tenha maior celeridade na tomada de decisões. E a questão dos projetos que podem ser combinados de alguma forma, que é o nosso terceiro ponto, onde a gente vai analisar sobre os projetos que foram separados dentro de uma unidade funcional. Eu posso também ter a segmentação na execução do projeto, em subprojetos de certa forma, e atingir o objetivo central do projeto primário. O nosso quarto ponto são elementos do plano do projeto de uma maneira geral. Aqui, a nossa função central está em definir vários conjuntos onde a gente vai ter direcionamentos detalhados. De certa forma, a gente vai ter maior precisão no que a gente vai estar executando. Dessa forma, a gente acaba gerando expectativas onde a gente vai incluir não só na questão do projeto, mas detalhando com descrições
do que a gente pretende entregar, ou seja, quais são os resultados esperados, o que a gente tem de benefício nesse sentido. E dessa forma, a gente trabalha para que a gente alcance os nossos objetivos, que está pautado numa organização inicial, no planejamento inicial, que é o que está sendo proposto. Assim, a gente tem um plano de execução com uma estimativa do que a gente realmente precisa fazer, do que a gente precisa executar, dentro até de um ambiente de incertezas, verificando quais são as possibilidades acerca do princípio da incerteza que a gente pode ter aplicado ao nosso projeto de uma maneira geral, né? Nós vamos verificar quais são todas as tarefas que são pertinentes ao nosso projeto, trabalhar com pequenas ações gerenciais, para que proponha aí a execução de uma maneira mais prática. Então, dentro de um objetivo maior, a gente extrai objetivos menores, ou então, vamos dizer assim, de certa forma, como a gente chama, dentro dos nossos objetivos gerais propostos, a gente tem os objetivos específicos. Esses objetivos específicos vão nos proporcionar melhor direcionar a execução do nosso projeto. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Eu tenho um objetivo maior, mas eu defini, sei lá, 10 objetivos menores, que são os meus objetivos específicos. Mas a somatória da conclusão desses 10 objetivos específicos atingem o nosso objetivo geral. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fragmentando. Dessa forma, eu consigo consolidar etapas de execução baseadas em cada um dos objetivos específicos a serem atingidos. Eu estou fazendo uma analogia para vocês compreenderem. E dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou gerenciar cada ação. Ou seja, é como se eu fragmentasse, não nesse caso, mas aí vamos entender como se eu fragmentasse os meus objetivos específicos em 10 subprojetos, onde eu defino como eu vou executar cada um desses subprojetos de forma mais coerente, de uma maneira mais concentrada, mais direcionada em termos de foco e atenção, direcionando equipes ou profissionais com aquela expertise em específico para executar aquelas fragmentações. E aí, no resultado final, a gente faz a somatória e tem o atendimento ao nosso objetivo primal. Então, o nosso quinto e último ponto dessa discussão sobre planejamento é basicamente a resolução dos conflitos do projeto. Isso significa dizer que todo projeto está lidando com equipes. Equipes são pessoas. E a relação entre as pessoas pode chegar num ponto de conflito. O líder do projeto, o gestor do projeto de uma maneira geral, ele tem que ter uma certa cautela nesse sentido. Ele tem que saber liderar, ele tem que saber gerenciar de maneira tal que ele entenda que dentro dessa questão de se trabalhar as diferenças de pensamento e de comportamento são essenciais para a execução de um projeto. Até mesmo na etapa de planejamento. Às vezes as pessoas têm interpretações diferenciadas, então você tem que casar essas informações para tentar entrar num ponto de convergência, num ponto de equilíbrio nesse sentido. Eu vou citar um exemplo de um projeto que eu participei que era de geração de energia. Nós tínhamos dentro da equipe sociólogos, eu como engenheiro ambiental, tínhamos engenheiro mecânico, tínhamos engenheiro elétrico e tinha um engenheiro elétrico que ele estava responsável por verificar como é que ia ser feito o processo de transmissão da energia pelo sistema que estava sendo gerado. Então, o que é que isso implicava? Implicava dizer que eu precisava ter uma linha de transmissão, onde eu iria redirecionar a energia que estava sendo, a energia elétrica gerada pelo equipamento para as residências. Obviamente, existe uma estrutura a ser atendida para que eu passe uma linha de transmissão. Eu preciso abrir uma faixa, o ideal é que não tenha vegetação próxima, tá? Ou se tiver vegetação, que ela seja podada para não interferir na linha. É a mesma coisa, por exemplo, no centro urbano, quando é direcionado um período para a poda das árvores. Por quê? Verifica-se que a vegetação já está crescendo de uma maneira tal que pode atingir e prejudicar a linha de transmissão no centro urbano. É a mesma coisa que ia acontecer lá. Ou seja, eu tinha que fazer primeiro o mapeamento de onde eu iria implementar essa faixa de transição, de transmissão de energia. Posteriormente, eu precisava compreender qual era a dimensão dessa faixa que eu precisava abrir, o que eu ia suprimir de vegetação, ou se eu poderia somente podar em determinadas áreas alguma vegetação,
Para fazer isso, eu tenho que fazer o levantamento das espécies, saber qual é a relevância de cada espécie, uma série de situações aí que são levadas em consideração para que eu possa fazer essa linha de transmissão. E aí o engenheiro elétrico contratado no projeto, ele simplesmente é um profissional, não estou desmerecendo a qualificação dele, pelo contrário, extremamente qualificado, mas que foi acostumado ao setor privado. Ou seja, ele é aquele engenheiro que já faz isso há mais de 20, 30 anos. E o que aconteceria? A empresa chega e diz, olha, já está tudo resolvido, vai lá e abre a faixa. Ponto. É o que ele faz. Ele não cuida dessa parte que fica por trás para ver a viabilidade e a abertura da faixa. Ele simplesmente diz, olha, está aqui o mapa, os pontos são esses, você abre a faixa aqui e a gente vai implementar a linha de transmissão, os postes para fazer a distribuição de energia. É só isso que ele faz. Então, ele sabia que ele tinha que fazer a abertura da estrutura da via de acesso para a linha de transmissão. Beleza. Ele não aguardou, porque como não era setor privado, ele achou que era um projeto de desenvolvimento, ele simplesmente saiu e abriu a faixa. Nós tivemos uma série de problemas com órgãos ambientais porque foi feito de maneira indevida, sem o devido planejamento. Ele simplesmente achou que como era um projeto do próprio governo e tudo mais, que era para benefício da comunidade, então eu vou aqui, abro a faixa aqui de um lado do outro da rua, onde passa o equipamento e a gente passa a linha de transmissão. E aí ele causou um impacto ambiental que não estava previsto. Isso gerou um conflito muito grande na execução do projeto. A gente teve que sentar, teve que conversar, verificar. Eu tive que entrar com as ações na área ambiental para tentar amenizar o problema dos impactos ambientais que acabou sendo gerado pelo projeto de maneira até inconsequente de alguma forma. Né? Entrou o sociólogo para conversar com a comunidade, uma série de fatores. Então, o líder do projeto, o gestor do projeto propriamente dito, ele teve que ter jogo de cintura para trabalhar na resolução desses conflitos. Porque surgiram situações ali que não estavam previstas e ele precisou ser político nessa hora. Do mesmo jeito que tiveram conflitos entre a equipe de sociologia, a equipe antropológica do projeto, com demais profissionais mais técnicos na área de energia, na questão do trato e no acesso à comunidade. Então, cabe ao gestor trabalhar de uma maneira geral nessa resolução de conflitos, porque isso pode repercutir na execução do projeto, no atendimento dos objetivos, uma série de fatores que podem aumentar o risco, inviabilizar o projeto e até o abandono do projeto, dependendo da gravidade da situação do que ocorreu propriamente dito. Então, essas questões, elas precisam sim serem observadas. Existe essa situação. E qual é o ponto inicial que você vai ter de sinalização de possíveis conflitos na execução do projeto, na etapa do planejamento? Porque na etapa do planejamento você está reunindo a equipe, você está conversando sobre o projeto, você está vendo as ideias, como cada um pensa acerca do projeto, como cada um pensa acerca da sua própria área, se tem conhecimento ou consciência da interação com as demais áreas dentro do projeto. Porque eu tenho uma área técnica, nesse caso aí um engenheiro eletricista, mas que ele precisa ter diálogo com o sociólogo, que é o sociólogo que vai fazer a ponte com a comunidade. Então, se esses dois aqui não conversarem, que foi o que aconteceu, eu vou ter conflitos na execução das etapas do projeto. Porque primeiro tinha que ter entrado sociólogo, junto com um engenheiro ambiental, que no caso era eu do projeto, para fazer esse levantamento inicial, discutir a questão dos impactos ambientais, verificar o impacto na comunidade, né? Explicar para a comunidade como é que as coisas iam acontecer, para que eles tivessem a compreensão e dissessem, ok, estamos juntos com o projeto, vamos executar. E isso não aconteceu. São situações de conflito. São exemplos claros do que pode acontecer. Então, na etapa de planejamento, você já tem uma noção, até pelo próprio processo de interação da equipe. Tá? São pontos que são importantes de serem observados nesse sentido. Então, tomem muito cuidado quando da implementação, na etapa de planejamento, na execução do projeto. Vocês que vão estar recém-formados, obviamente, vão estar mais pautados a essa questão no sentido de fazer parte de equipes. Vocês ainda, até pela falta de experiência profissional, e não entendo isso como um demérito, vocês não vão liderar, dificilmente vocês vão entrar já num projeto liderando uma equipe de projeto. Não, vocês vão participar das equipes até mesmo para adquirir expertise, adquirir experiências, né,
verificar essa dinâmica de planejamento, execução e conclusão de projetos para que vocês lá na frente tomem cargos de liderança pela experiência profissional, pelo amadurecimento profissional de vocês, que é perfeitamente normal. A gente está começando de baixo e vai crescendo ao longo da implementação das ações profissionais que a gente tem. Então, nesse ponto, é importante a gente compreender isso, tá? Porque é extremamente importante. E o outro, a nossa formação em engenharia ambiental e sanitária, nós temos uma gama de disciplinas, mesmo que pontuais. Por exemplo, sociologia e meio ambiente, energia e meio ambiente, nesse caso do projeto. Eu vou ter administração, eu vou ter economia. Por que isso? Exatamente para a gente ter uma visão mais ampla do que só aquela visão específica do ponto de vista ambiental. Principalmente porque, dentro da nossa área, nós não trabalhamos, de certa forma, sozinhos. Nós temos a necessidade de ter equipes multidisciplinares. Então, quanto mais amplo for o teu conhecimento acerca de um pouco das outras áreas, você tem condição de dialogar com os demais profissionais. Então, eu tenho condição hoje de dialogar com um profissional de sociologia, né, no sentido da questão ambiental, eu tenho condição de verificar com um administrador, eu tenho condição de verificar com um profissional, por exemplo, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, sobre o funcionamento dos equipamentos, sobre a distribuição de energia, porque eu tenho eletricidade para engenharia ambiental. Então, o que é que isso me permite? Ter essa visão para poder dialogar, o que lá na frente vai me proporcionar cargos de liderança. Claro que eu preciso me mexer para isso, mas isso me proporciona, porque eu tenho condições na minha formação para ter essa visão mais holística na execução de um projeto, que é muito importante que vocês, enquanto profissionais, necessitam ter. É o que eu sempre falo. Não visualizem uma única disciplina de maneira isolada. Integrem os conhecimentos, porque isso lá na frente vai ser o destaque de vocês no mercado de trabalho. Quanto mais ampla for essa visão, interligando os conhecimentos, melhor vai ser a atuação de vocês do ponto de vista profissional. E agora a gente vai ver a questão da implementação, né, execução e conclusão do nosso projeto. Então, aqui entra na nossa primeira etapa, onde a gente está falando de execução e conclusão propriamente dito, né, que é a definição de tarefas e um cronograma de execução nesse sentido. Então, baseado nessa estrutura, o que a gente observa aqui, de certa forma? E na sequência, a gente vai começar a discutir execução e conclusão dos nossos projetos. O que nós levamos em consideração aqui? 5 etapas também. Etapa 1, definição de tarefas e cronogramas. A 2, definição de recursos e orçamento. Forma de monitorar o projeto, que é a 3. 4, controle de execução e o encerramento propriamente dito. Tá? Então, nessa estrutura, o que a gente observa aqui? Primeiro, na definição de tarefas e cronogramas. Nós temos aqui que consiste basicamente em realizar trabalhos de maneira como eles foram planejados. Ou seja, eu fiz uma estrutura de ação. Então, eu vou redirecionar obrigações, direcionar tarefas para cada uma das equipes de acordo com a sua expertise para a execução, né, das suas etapas e, consequentemente, eu tenho um cronograma de execução nesse sentido. E à medida que essa execução, que essas etapas elas vão avançando, o que é que vai acontecer? Os nossos planos vão sendo evoluídos. Ou seja, nós concretizamos etapas de execução desse projeto baseado naquele cronograma que foi proposto. E a execução desse cronograma, ele está pautado o quê? Nos objetivos que nós definimos lá em cima na etapa de planejamento, que vão proporcionar aí, né, uma série de tarefas. Só que essas tarefas exigem pessoal qualificado, exigem recursos que vão ser consumidos para sua execução. Dessa forma, a gente consegue ter uma administração acerca dos prazos do projeto. Saber quais são as ferramentas que a gente vai utilizar em cada uma das etapas de execução dos projetos, de acordo com o cronograma que foi estabelecido. Então, quando eu monto um cronograma, de certa forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, uma forma de converter o que eu planejei em termos de ação. Então, tudo que foi planejado, eu estou colocando para ser uma ação dentro do meu cronograma para ser executado. Ou seja, é uma espécie de programação operacional.
porque vai me permitir ter o controle de todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do projeto, ou que estão sendo desenvolvidas com o projeto. Então, de certa forma, o que é que a gente tem aqui? Dentro dessa estrutura, o que é que eu vou compreender? Quando eu tenho a execução disso, eu consigo ter um controle maior. Lembre-se que eu separei por etapas a serem cumpridas de acordo com os meus objetivos específicos, quando eu fiz a analogia. Então, eu tenho um cronograma de execução. Cada membro da equipe tem suas tarefas bem definidas e tem esse cronograma de execução dessas tarefas, definindo quando eu inicio e quando eu termino cada uma dessas atividades que foram propostas, baseado numa sequência de execução direcionada e, obviamente, lógica, encadeada numa sequência de cumprimento de ações. Bem, pessoal, e nessa etapa a gente tem aqui que trabalhar na definição dos cronogramas. Nós temos aqui que é o diagrama de Gantt, que vai ser o mais utilizado no gerenciamento de projetos. Então, a gente vai mostrar rapidamente como é que ele é. Ele não é complexo de ser elaborado, dependendo do formato como você está apresentando dentro do seu projeto. Então, basicamente, quando a gente tem cronograma, a gente vai definir quando iniciar e terminar as atividades do projeto. E aí, o que define a programação das tarefas do projeto dentro de um intervalo de tempo pré-definido para a execução de cada uma dessas tarefas. A partir daí, existem vários tipos de cronograma e que a gente pode estar se baseando dentro da estrutura do plano de ação, definindo o que a gente chama de estrutura de desdobramento de trabalho. O que é essa estrutura de desdobramento de trabalho? Na verdade, é aquela analogia que a gente comentou. Você vai separar em várias ações, definir o que cada equipe precisa executar e dentro das tarefas que cada uma equipe vai executar, eu tenho tempo de execução, ou seja, uma data de início e uma data de fim. E como nós citamos, também existe a necessidade de ter uma sequência lógica na execução dessas tarefas. Essa imagem aqui, nós temos aqui uma descrição, nós temos uma sequência com uma coluna de atividades, uma descrição, a duração em dias e a atividade precedente. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, vocês, na sequência, vocês vão ter atividades que a anterior precisa ser concluída para que você inicie a etapa seguinte. Então, quando vocês preenchem, por exemplo, um pré-projeto de TCC, e eu estou trazendo essa analogia para vocês visualizarem com muito mais clareza, você define o cronograma, que é o seu cronograma do TCC. Então, vamos dizer que você tem um ano, são 12 meses, ok? Então, existem tarefas, e a gente vai ver alguns exemplos mais à frente, do próprio diagrama de Gantt, que são similares a esse cronograma do TCC. Então, tem as etapas. Pesquisas iniciais, revisão de literatura, definição de objetivos e metas, atividades de campo, discussão, coleta de dados, tipo coleta de água, coleta de solo, né? Análise das amostras, depois discussão dos dados obtidos, resultados, considerações finais e entrega e defesa do TCC. Então, ao longo do ano, eu tenho tarefas. Claro que eu não vou conseguir, por exemplo, discutir resultados do laboratório sem antes a tarefa coleta e análise de laboratório forem concluídas. Para eu analisar no laboratório, eu tenho que coletar. Primeiro é feita a coleta, depois é feita a análise, que é consequência dessa tarefa anterior, e depois é feita a discussão dos resultados, com base na análise que foi feita. Ou seja, eu não consigo chegar nesse terceiro ponto se o primeiro, que é a coleta, não for concluído, não for realizado. É a mesma coisa. Se eu for estruturar, como é que eu vou estruturar uma metodologia de trabalho se eu não fiz uma revisão de literatura? Se eu não busquei os autores sobre aquele tema específico que eu tenho que desenvolver, sobre as metodologias que eles utilizaram para alcançar os resultados daquelas pesquisas. Se eu não fizer revisão de literatura, eu não consigo escrever meu TCC, eu não consigo desenvolver a minha pesquisa. Eu não defino metodologia, eu não defino minhas coletas, eu não defino que análise eu vou fazer em cima dessas coletas. Então, essa sequência está no teu cronograma de execução. Lá você coloca de maneira lógica e visualiza tudo o que você precisa fazer para executar o teu projeto. É exatamente isso que a gente trabalha quando a gente monta um cronograma. Ele vem para facilitar a nossa vida.
Eu estou pegando toda a etapa de planejamento e estou trazendo para cá, para o meu cronograma de execução, onde cada etapa sequenciada de maneira correta vai me gerar resultados e informações para eu dar seguimento à execução do meu projeto. Então, eu preciso definir datas, e nesse caso aqui, além da duração, né? Por exemplo, a etapa 1, pesquisa de áreas potenciais para integração da rede. Não vou entrar no método da questão desse projeto, tá? Então, eu preciso de 60 dias para fazer isso, para fazer essa pesquisa inicial. Esse é o start do meu trabalho, do meu projeto. Então, eu não tenho uma atividade precedente. Aí eu sigo para a atividade 2, escolha do sistema com base o quê? Nas pesquisas das áreas potenciais, e eu vou adequar o sistema. Beleza. Eu vou precisar de 180 dias. Então, as atividades precedentes, tá, ainda não existem. Depois eu vou para preparar o projeto financeiro. Então, eu já vi a pesquisa da área potencial, eu já escolhi o sistema, então eu tenho uma noção de custo do sistema que vai ser implementado. Ou seja, eu preciso preparar um projeto financeiro em 15 dias, só que para eu preparar esse projeto financeiro, eu vou precisar das informações que eu coletei quando eu cumprir a etapa 1 e 2, a atividade 1 e 2, que é a atividade precedente. Eu não tenho como preparar um projeto financeiro se eu não fizer essa pesquisa inicial e se eu não escolher o sistema que eu vou utilizar. Entenderam? Então, eu não tenho como, por exemplo, preparar uma análise de custo do meu TCC em termos de laboratório se antes eu não definir a área, se eu não definir os pontos de coleta, se eu não identifiquei quais são as análises que eu vou fazer em cada ponto de coleta, quantos pontos de coleta eu vou ter, quais são os períodos de coleta, quais são, se eu tenho situações como sazonalidade, preciso coletar água no período de chuva, no período de estiagem, entenderam? Então, esses fatores são preponderantes como fatores iniciais para eu calcular o que seria o projeto financeiro, o custo do meu TCC. Então, baseado nessa estrutura, a gente começa a avaliar o que mais se adequa à nossa realidade. E é o que a gente chama de fazer esse desdobramento do trabalho, que nada mais é do que uma ferramenta que nós podemos utilizar, permitindo aí ter uma lista de todas as tarefas, como é mostrado nessa imagem. E com base nessa lista de todas as tarefas que vão ser executadas, a gente vai começar a torná-la de maneira mais prática, executando por vez cada uma dessas etapas. Acontece que em algumas etapas podem ocorrer em paralelo, nesse sentido, mas caso não seja possível, você executa cada uma delas. Então aí eu vou ter uma lista de tarefas, onde eu vou observar, verificar as precedências, o que eu tenho grau de priorização para executar, qual é a sequência de execução de cada uma delas, para que a partir daí eu defina quais são as ações técnicas que eu preciso desempenhar na execução de cada uma dessas tarefas. Então, nesse sentido, a gente tem essa imagem que foi mostrada. A partir do momento que eu estabeleci essa sequência de atividades a serem executadas, eu posso partir para definir datas. Nesse caso aí, eu estou colocando só a quantidade de dias necessários para fazer a tarefa, mas eu posso definir datas também, ou seja, eu estou especificando o meu cronograma. Então, a atividade 1 inicia em 1º de janeiro e são 60 dias, vai até dia 1 ou 2 de março. Tá? Dependendo do mês de fevereiro, se eu considerar em dias corridos de uma maneira geral. Então, obviamente que eu vou ter uma sequência de ação onde uma data precede a finalização da outra numa sequência de atividade. Então, as metodologias baseadas em Menezes, de 2007, ele pode consolidar o que a gente chama de uma rede de atividades, incluindo aí 4 tipos de datas que são essenciais nessa análise para você colocar e implementar no seu cronograma, por exemplo. A primeira data de início, que ele chama de PDI, onde a gente tem, consiste na primeira chance que a atividade deve ser executada. E a primeira data de término, equivalente à PDI, só que acrescida da duração da atividade. Então, como eu falei, se eu tenho 60 dias, eu vou começar 1º de janeiro, eu termino dia 1, dia 2 de março. Tá? Dependendo da quantidade de dias de fevereiro, como eu citei anteriormente. Eu acresci a duração dessa atividade, que para a atividade 1 são 60 dias de execução, o que significa que é a primeira oportunidade que a atividade terá para ser concluída, nesse intervalo de tempo pré-estabelecido no cronograma.
Podem ocorrer alterações de acordo com a necessidade? Com certeza, não tem problema com relação a isso. Só preciso ajustar isso no cronograma e, óbvio, atrasos na execução do cronograma podem ocorrer. O que eu vou fazer é tentar otimizar o máximo que eu puder a execução das atividades para que não ocorram esses atrasos. E aí nós temos o que ele chama de última data de início, que corresponde ao último momento para dar início à atividade, uma margem de erro que a gente poderia estar estabelecendo, tá? Caso ocorresse algum atraso, alguma sequência nesse sentido. Tá? E se não for começar nesta data, o projeto todo pode ter seus prazos comprometidos. Por que isso? Vamos dizer que eu determinei que aquela atividade 1 ela vai levar 60 dias. Eu estou trabalhando com uma margem de segurança. Então, eu digo que eu vou começar no dia 1º de janeiro. Mas eu posso ter uma margem de segurança aí de 10 dias. Ou seja, isso pode se cumprir em 50 dias, essa tarefa, essa atividade. Beleza. Mas vamos trabalhar com 60. Então, eu tenho a data de início, que seria 1º de janeiro, mas eu tenho a última data de início, que poderia ser 10 de janeiro, considerando essa margem de segurança. Então, se de repente eu não começar até no dia 1º, eu teria até o dia 10 para começar. Se eu começar até o dia 10, eu consigo findar esse dentro da etapa do cronograma de maneira correta, sem gerar prejuízos ao desenvolvimento do projeto. E a última data do término, o qual equivale, tá? A última data de início, acrescida da duração da atividade e representa a última chance para concluir a atividade. E se não for feito isso, o projeto todo pode ser atrasado. Tá? Medidas corretivas deverão ser aplicadas às atividades posteriores. Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos uma última data de início e uma última data de término, que é um intervalo de tempo onde eu posso ajustar meu cronograma. E por quê? Se eu conseguir fazer isso, por exemplo, em vez de começar dia 1º de janeiro e ir até dia 2 de março, começar dia 10 de janeiro e até 2 de março. Mas lembre-se que para a etapa seguinte eu também tenho margem de segurança. Então, eu também posso, em última análise, em vez do dia 2 de março, findar no dia 10 de março, no dia 12 de março, acrescendo mais 10 dias também. Se eu ultrapassar essa margem de segurança, porque também isso já vai ter a margem de segurança da atividade 2, que é consequência da 1, eu posso aí realmente ter um prejuízo significativo para a execução do meu projeto. Então, pensem nessa linha de raciocínio, sempre tendo uma margem de segurança e, claro, se você conseguir finalizar antes a etapa 1, você já dá início à etapa 2, a sequência 3, você vai caminhando. Quanto mais otimizar a execução, melhor. Não tenha sombra de dúvidas. E aqui a gente tem um exemplo do que seria, né, um cronograma de Gantt, onde, basicamente, você vai ter aqui uma descrição das atividades de uma maneira geral. Então, por exemplo, eu não sei se está visível, mas eu não consegui deixar de uma maneira mais visível o trabalho. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui na primeira linha, formação da atividade da equipe de projetos. Tá? Eu tenho a descrição da coluna, né? Que é a descrição das atividades. Tá? Depois eu vou ter as atividades na sequência. Tá? Formação da equipe de projetos, estabelecimento dos procedimentos organizacionais. Então, eu tenho aqui a gerência do projeto, onde eu tenho o ano e os meses do ano. Tá? Como isso é baseado no livro, onde trabalha a metodologia de Gantt, a gente tem datas antigas, aqui, 1998, 99, 90, 91, 92, e assim vai. Então, eu tenho aqui já para o final, porque eu não iniciei em janeiro de 98. Então, é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui eu já tenho todos os meses do ano. E eu vou delimitando quais são, né, a periodicidade, a quantidade de meses que eu necessito para cada uma dessas sequências de atividades que estão sendo descritas aqui. E quanto tempo leva para estruturar cada uma delas. Então, isso é uma forma. Vocês fazem algo bem parecido com isso no TCC de vocês, onde vocês colocam no pré-projeto o cronograma de execução do TCC. De outra forma, nós podemos fazer uma outra representatividade, ou seja, apresentar de certa forma de outra maneira. A gente temos um gráfico aqui onde eu tenho a atividade e dias. Então, eu tenho atividade A, atividade B, atividade C, tudo tem uma sequência e eu tenho a quantidade de dias necessários para executá-la. Então, a atividade A vai até o segundo dia, por exemplo. A atividade B também inicia e leva 3 dias. A atividade C leva 5 dias. De outra maneira de representatividade, nós temos dias e trabalhadores. Tá?
Então, para a atividade A, eu vou executar do dia 1 ao dia 2, como está definido aqui, só que eu vou precisar de 6 a 8 trabalhadores para executar a tarefa A do meu cronograma. Tá? E assim a gente vai direcionando para as demais. Outra forma, atividades em dias, a mesma coisa, tá? E a gente vai organizando isso, tá? De forma a torná-lo representativo. Esses gráficos são mais para ilustrar, né, e complementar o primeiro gráfico que nós colocamos aqui em termos de visualização para vocês, tá? Orientando como eu vou trabalhar isso de maneira ilustrativa, tá? Demonstrando o que pode ou não ser feito, né, dessa maneira. Bem, na nossa etapa 2, a gente tem basicamente discussão sobre definição de recursos e orçamento propriamente dito, né? Então, aqui a função é realocação do que a gente tem de recurso. Não entenda recurso somente uma questão financeira, tá? Mas do que é necessário para que a gente possa alcançar o que está sendo proposto. E a partir daí, nós temos que essa questão da gestão do recurso, né, da definição, faz parte do que a gente considera como processo de administração do projeto e os custos pertinentes a esses projetos. A esse projeto, na verdade, que tem as suas etapas a serem cumpridas com base no cronograma que a gente discutiu no item 1, na etapa 1. E a partir daí a gente começa a redirecionar algumas questões que são decisões que vão envolver basicamente planejamento dos prazos e custos do projeto. Por quê? Porque vão estar relacionados a cada uma das etapas e do que a gente realocou em termos de recurso. A partir do momento que eu faço essa realocação, nós consideramos que eu tenho um prazo para cumprir aquela determinada atividade, aquela tarefa, definido no cronograma, e eu tenho um orçamento direcionado para cumprir aquela função. Então, se eu estou, por exemplo, diante de um projeto, eu vou ter uma etapa que é o levantamento de dados em campo, e que vai exigir uma visita em loco, monitoramento da área, sei lá, fazer um mapeamento da área, um georreferenciamento daquela área, fazer coletas de água, de solo, coletar espécies de plantas para fazer algum tipo de análise mais específica, por exemplo, sobre a questão de metais pesados e por aí vai. Então tem todo um cronograma. A atividade de campo vai ter subtarefas. Coleta de água, coleta de solo, coleta de vegetação, georreferenciamento da área, mapeamento, tudo bem definido. Eu tenho prazos para cumprir cada uma delas, com datas definidas, e eu tenho um direcionamento de recurso do que é necessário para que eu faça. Então, o que é que eu vou precisar de aquisição de material, a questão de recursos para levar equipamentos de campo, né? Aquisição de equipamentos para campo, para fazer análise em loco, e tudo isso, a aquisição de um drone para sobrevoar e fazer o mapeamento, georreferenciar, uma série de situações, né? Demarcação do polígono através de GPS. Então, eu vou verificar de acordo com a minha necessidade para que se cumpra uma determinada tarefa no cronograma dentro daquele tempo estabelecido, qual é o prazo necessário. Eu vou X dias, de tal dia a tal dia, eu estou fazendo esse levantamento de campo e eu estou gastando e utilizando em termos de recurso isso aqui que está elencado no projeto. Então, a partir dessa estrutura, a gente começa a organizar o que a gente tem a esse critério, que é a questão de recursos e orçamento de uma maneira geral. Passo a ter o quê? Uma definição de todas as atividades que são necessárias para a execução do projeto, a definição de uma sequência de atividades que deverão ser realizadas e de sua duração, e dos recursos que a gente tem que estão disponíveis para que a gente realize todo tipo de atividade de acordo com o nosso cronograma. E quando a gente está fazendo um planejamento em termos de recurso do que a gente precisa, do que a gente tem, a gente leva em consideração aqui 3 fatores que são primordiais no planejamento do orçamento. Basicamente, mão de obra, material permanente, material de consumo e serviços de terceiros que, porventura, a gente possa ou necessite contratar. Então, levando em consideração essas questões, vamos lá. Quando eu estou falando de mão de obra, estou falando dos funcionários da equipe que vai compor a execução do projeto, serviços
que eu posso contratar para executar em uma determinada situação, voluntários, e aí entra também a questão das definições de cargo, pessoal técnico, pessoal de coordenação, pessoal de planejamento, dependendo da necessidade, das especificidades de cada projeto. Quando eu estou falando de material permanente, é basicamente bens que a gente vai necessitar adquirir, como equipamentos, veículos, dependendo da situação. Também entra a questão de instalações que eu vou precisar adquirir, ou que eu vou precisar reformar, ou situações que eu vou ter que construir propriamente dito, alguma situação dessa natureza. Aí, quando eu vou falar de material de consumo, a gente pode ter material de expediente de uma maneira geral, combustível, peças de reposição, material como reagentes de laboratório que a gente precisa adquirir. Então, são materiais que vão ser consumidos durante o projeto propriamente dito. E quando eu estou falando de serviços de terceiro, a gente está falando de questões de hospedagem, questão de compra de passagens para deslocamento, alimentação, transportes mais especializados que porventura a gente necessite para aquela área, em questão que a gente está indo a campo, por exemplo, para fazer algum levantamento de informação. E aí você vai definir no orçamento a questão do custo. Então, por exemplo, a gente atrela também a verificação se a gente está falando em termos de custo, se eu vou ter, por exemplo, custo unitário. Então, aquele determinada situação é a unidade, é um custo unitário. Então, eu tenho, sei lá, reprodução de material. Custo unitário, 12 centavos uma reprodução, só que eu preciso de 10.000 cópias, entendeu? Então, eu vou ter o valor da unidade e eu tenho quantas unidades eu vou precisar no meu orçamento. E a gente também tem a questão de possíveis custos indiretos. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está levando em consideração, aqui nessa questão, alguns fatores que estão atrelados, basicamente, a despesas e que, de uma maneira geral, são produzidas até pelo próprio projeto, só que não foram atribuídas ao projeto diretamente. Então, a partir daí, o que é que a gente tem? Nós temos algumas situações que vão envolver custos que estão relacionados com a administração geral da organização. Tá? A gente pode ter uma reserva com relação a uma determinada rubrica para ser redirecionada em caso de necessidade ou extrapolar. Então, eu posso ter, por exemplo, uma situação, custo de manutenção, que até então a gente não estava previsto ou fez um orçamento muito abaixo do desejado. E a gente está necessitando uma situação muito maior. A partir desse momento, a gente tem que levar em consideração, porque isso acabou sendo um custo indireto. Eu fiz a aquisição de equipamentos, só que eu tenho que fazer a manutenção do equipamento. Eu tenho que fazer, por exemplo, se eu for para campo, que a nossa área exige bastante isso, né? Fazer alguma coleta, alguma situação dessa natureza, o que a gente leva em consideração? Eu tenho os meus equipamentos de campo, por exemplo, para medição de parâmetros da qualidade da água. Beleza. Esses equipamentos, eles são orçados no projeto. Mas eu tenho um custo indireto aí, que é a calibragem, a aferição em cima disso. Então, eu vou precisar de reagente para fazer a calibragem adequada, ou eu vou precisar mandar esse equipamento para uma manutenção. São custos indiretos que a gente tem e que recaem sobre o projeto. Então, eu preciso fazer um ajuste do orçamento para redirecionar para essas situações, caso não tenha sido previsto de alguma forma. Então, essas questões também são levadas em consideração quando da implementação de um projeto, quando na hora que eu vou fazer o levantamento dos custos, que eu vou fazer um orçamento para o projeto propriamente dito. Tá? Dentro dessas variáveis, se eu não prever isso, eu vou ter que, lá na frente, fazer a realocação de recursos de uma outra rubrica, de uma outra situação, para direcionar para cá, porque vai ser necessário caso eu não tenha. Vamos dizer que eu tenho orçado lá material de consumo e material permanente. Tá? Vamos pegar material permanente. Equipamentos. Então, eu fiz a aquisição de equipamentos. Só que eu não orcei nada com relação a isso. De manutenção, de calibragem de equipamento, de mandar para um técnico fazer alguma aferição dessa natureza. O que vai acontecer? Na minha rubrica de material permanente, isso não estava previsto. Só que o recurso direcionado para lá está certinho para comprar equipamento. Então, eu vou ter que ver em uma outra situação como eu posso direcionar, por exemplo, o serviço de terceiros, que a gente tem lá a questão de contratação de serviços especializados. De repente, aí eu posso fazer uma realocação do recurso, já que eu não previ,
para fazer a aferição do equipamento, para fazer uma determinada manutenção desse equipamento. São situações que a gente tem que estar prevendo para não se prejudicar no sentido de fazer o projeto andar e não ter entraves ao funcionamento do projeto para que ele possa fluir da melhor maneira possível. E no nosso terceiro ponto, a gente tem as formas de monitorar o projeto propriamente dito. Então, quando a gente está falando de monitorar, a gente está falando de trabalhar a questão de coletar, registrar e relatar informações, tá, aos aspectos que têm relação direta com o desempenho do nosso projeto. Tá? Então, o que é que eu quero aqui que vocês observem? Nesse processo de formas de monitorar, se a gente for levar em consideração e fazer analogia com projetos ambientais, no sentido de implementação de um projeto ou de um empreendimento que está funcionando no seu licenciamento, eu tenho o quê? Condicionantes do ato do licenciamento para esse projeto, beleza? Para esse empreendimento, perdão, projeto não, empreendimento. E aí o que é que vai acontecer? Eu preciso colocar em prática essas condicionantes da licença de operação, beleza? Só que como é que eu coloco isso em prática? Eu executo as ações que o órgão considerou necessárias para o funcionamento da minha empresa e, consequentemente, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar começar a monitorar. O que é esse monitorar? É avaliar se as ações que eu estou executando para concretizar o condicionamento do licenciamento estão em conformidade com o que pede o órgão ambiental. E aí entra o monitoramento, que é uma forma de averiguação, onde eu vou analisar se todas essas ações que eu estou executando realmente estão em conformidade legal. Então, pega agora para a realidade do projeto e faz a mesma analogia. Tá? Eu tenho as etapas a serem cumpridas pelo projeto. Beleza, tudo certo, tudo ok. Então, eu começo a executar essas etapas. Só que para que eu tenha também uma mensuração sobre o andamento, a evolução da execução dessas tarefas, dessas atividades, eu preciso monitorá-las. Então, eu vou fazer uma forma, encontrar uma metodologia que eu possa mensurar, que eu possa medir, porque aí o monitoramento ele se torna mais tangível, vamos por assim dizer. Então, quando eu monitoro no sentido de verificar um determinado padrão ou atrelo alguma questão nesse sentido, eu tenho como ter uma avaliação. E uma das ferramentas que a gente pode trabalhar nisso são os chamados indicadores. Os indicadores nos permitem, porque como o próprio nome diz, eles indicam algo, eles refletem algo, eles traduzem alguma ação que nós desempenhamos no projeto, na execução daquelas tarefas, no sentido de chegar a resultados que nos permitam ter uma avaliação mais adequada da situação. Ok? Então, nesse sentido, quando a gente encontra essas questões e coloca a compatibilização, tá, do que a gente está executando, atrelando o monitoramento e os indicadores, vai nos permitir ter uma avaliação muito mais concreta da situação. E aí, eu tenho o quê? Só que a gente precisa compreender que nesse processo, a gente está monitorando para assegurar que todas essas partes interessadas no projeto tenham disponíveis as informações necessárias para avaliar o andamento desse projeto. E também até para a questão de tomada de decisão, mediante o que tem acontecido no andar do projeto, se eu preciso fazer alguma modificação nesse sentido. Vamos dizer que no monitoramento eu perceba que determinada atividade não está se executando da melhor maneira possível. Então, eu tenho dados e informações para fazer com que ela faça esses ajustes, para que eu tenha otimização, aumento de eficiência e melhor resultado na execução daquela determinada tarefa. E o nosso quarto ponto, que é a nossa etapa 4, passa a ser o controle na execução. O que é que nós temos aqui? Basicamente, é acompanhar a execução de qualquer tipo de ação que a gente esteja desenvolvendo, aquelas atividades de base do cronograma, e compará-las com o que foi planejado. Então, eu tenho o quê? Um comparativo entre o que a gente imaginou e o que realmente tem acontecido. Verificar se a gente está próximo do planejado, se está atendendo os objetivos, se a realidade condiz com o que a gente imaginou, com o que a gente gerou em termos de informação, e nós estamos conseguindo lidar com a situação da melhor maneira possível. Então, basicamente, quando a gente está falando de controle, em termos de ciclo de implementação, ou seja, de execução de um projeto, ele é a finalização. Ele é o último elemento que a gente considera nesse sentido.
Porque a partir daqui a gente tem o quê? A informação sobre o desempenho desse sistema através da coleta de informações que veio por conta do monitoramento de uma maneira geral e, consequentemente, a gente tem uma comparação entre planejamento e realidade. Nesse sentido, a gente tem capacidade de tomada de decisão para fazer todas as alterações que nós julgarmos necessárias para a melhor execução do projeto. A etapa de controle está atrelada à questão do desempenho do empreendimento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou fazendo as etapas de controle, eu já sequenciei uma série de ações de execução do meu projeto. Eu tenho as informações do meu monitoramento, que foi a etapa anterior, né? Que é a nossa etapa 3. Então, com base nisso, o controle é fazer uma avaliação imparcial da situação, observar o que está se alcançando, né? Comparar com o planejamento e tomar as decisões necessárias para que a gente faça as correções que, porventura, são necessárias mediante os resultados que nós encontramos. E se nós estamos nos aproximando ou não, de acordo com o cronograma previsto, né, dos resultados esperados, que foram propostos desde a etapa de planejamento, quando eu defini os meus objetivos do projeto, o meu escopo, a minha estrutura de ação, quando eu fiz todo o planejamento para que eu colocasse em prática a execução desse projeto e, consequentemente, colhesse os frutos positivos como resultados que são os esperados mediante a implementação do projeto. Então, esse momento, a gente tem essa questão sendo observada. Tá? E a etapa final já consiste na questão, né, do que a gente chama de encerramento propriamente dito. Nesse momento, que é o momento de encerramento, basicamente, o que a gente leva em consideração aqui? É o momento em que o nosso projeto vai findar. E nesse processo, até avaliar o que foi proposto no cronograma e se nós cumprimos dentro do prazo, se nós conseguimos terminar antes do previsto ou se vamos precisar de um aditivo, ou seja, uma ampliação da duração do projeto. Esse encerramento, baseado no que foi a proposta inicial, a gente vai fazer essa mensuração para saber exatamente o que é necessário. Se for uma situação em que a gente observe a viabilidade do bom andamento das tarefas, dos prazos que foram estipulados, antecipando-se a esses prazos, nós conseguimos concluir o nosso projeto de maneira efetiva. E isso é um ponto positivo. Um outro aspecto, que é o que nós falamos anteriormente, é analisar o ciclo de vida do projeto de acordo com o seu andamento e verificar se vai ser necessário também fazer ampliação ou a diminuição do tempo. A diminuição, como eu falei, pode ser pela antecipação das ações e a finalização do projeto de maneira adequada, mas também eu posso antecipar o encerramento do projeto pelo fracasso do mesmo. Ou porque, de alguma forma, não está se conseguindo fazer o andamento adequado, o andamento de acordo com o planejado nesse sentido. E nesse processo de encerramento, a gente tem algumas condicionantes que devem ser observadas. Basicamente, a implementação, ou seja, a elaboração do que a gente chama de relatório final desse nosso projeto. Por quê? É uma questão onde a gente tem a história do projeto, no sentido desde a sua concepção em termos de planejamento até a sua execução. E lá a gente vai também fazer uma discussão acerca dos aspectos positivos, dos resultados que foram alcançados mediante a questão da implementação do nosso projeto, ou do fracasso, se for o caso, dependendo da situação. E lá eu vou fazer sim uma descrição do que é que deu certo e do que deu errado. Eu não estou fazendo uma avaliação do projeto, mas eu estou fazendo uma análise crítica e preferencialmente imparcial acerca do projeto, do que foi implementado, do que se conseguiu em aspectos positivos, do que se conseguiu em aspectos negativos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar informações em tudo que foi documentado e registrado acerca do projeto desde a sua concepção, o documento original do projeto propriamente dito. E aí, assim, a gente vai fazendo esse compêndio, esse histórico acerca do que ocorreu em todas as fases do empreendimento, do projeto que você está executando de certa forma. E lá nós vamos ter o quê? O registro de todas as experiências que ocorreram ao longo do desenvolvimento do projeto. As experiências do que foi aprendido, o desempenho do nosso projeto,
o desempenho da parte administrativa, o direcionamento de maneira adequada dos recursos, realocação desses recursos, né, de maneira adequada, a questão dos aspectos relacionados à estrutura organizacional, como se deu essa estrutura organizacional, se a estrutura organizacional teve condição de gerenciar adequadamente todas as ações e as etapas do projeto. Então, com base nisso, a gente consegue concretizar toda essa gama de informações para que a gente tenha o melhor resultado em termos de avaliação e gestão e avaliação de um projeto, perdão, para que a gente consiga consolidar todas as informações que são necessárias para a gente poder desenvolver projetos, ok? Então, passada essa estruturação e essa discussão mais acerca das questões de elaboração, execução, encerramento do projeto de maneira geral, a gente vai discutir na próxima aula algo relacionado, na verdade, a projetos ambientais especificamente. Então, a gente vai trazer algumas discussões acerca da realidade dos projetos ambientais e como aplicar toda essa base de informação que a gente colocou nessas aulas anteriores à execução, à elaboração e execução de projetos ambientais. Até a próxima aula, pessoal.